Meus queridos amigos, eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós leremos o versículo 14 ao versículo de número 16. Mateus, capítulo 5, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, nosso título nesta manhã, dando sequência a nossas considerações aqui no Evangelho de Mateus, é sobre a luz, usada pelo Senhor Jesus Cristo como uma propriedade, um símbolo da propriedade essencial de um crente. Queridos amigos, em nossa última consideração, nós vimos como o Senhor Jesus Cristo compara o salvo ao sal. O crente declara o Salvador é o sal espalhado por este mundo, o sal que dá sabor à vida, sentido nos relacionamentos, porque ele foi salgado por Cristo, isto é, pela graça do Senhor. E o Senhor Jesus, ele nos diz que embora o sal esteja espalhado pelo mundo, o crente esteja entranhado no mundo, assim por dizer, no trabalho, na família, nos estudos, ele nunca pode se tornar um mundano. Ele não pode perder o seu sabor, a sua qualidade vital, essencial. E se ele deixar, e se ele perder, então ele não tem mais uso, ele não tem mais utilidade neste mundo. Assim nós nos perguntamos, será esta a razão porque o Senhor muitas vezes leva embora muitos dos seus filhos e filhas, porque deixaram de salgar e aqui não tem mais utilidade para o Senhor? Qual a razão porque o Senhor nos deixa aqui nesta terra depois que nos salva? Nós temos considerado isso muitas vezes. Ele poderia ter nos levado. Tudo o que nós podemos fazer aqui neste mundo para o Senhor, nós podemos fazer lá. Adorá-lo, servi-lo, termos comunhão como igreja, mas porque Ele nos deixou aqui? Porque há algo que nós não podemos fazer no céu: evangelizar. E o crente é o sal. E se ele perder este sabor, qual a sua utilidade para Cristo e para o mundo? Qual a utilidade para a igreja? Assim o Senhor Jesus Cristo, ele marca a qualidade essencial de um verdadeiro crente. E nós examinamos a nós mesmos. Este sal ainda salga, este sal ainda influencia, ele ainda dá sabor, há alguma eficácia neste sal. Bem, o Senhor Jesus Cristo usa essa figura maravilhosa, o sal, crente como sal. Mas na sequência nós vemos como ele toma um outro elemento físico deste mundo, conhecido por todos, a luz, e mais uma vez ele diz ao seu povo: olhe para a luz. Considere a luz que eu criei. Quando você percebe as características, o poder, o que ela faz, o que ela alcança, logo você compreende que isso é o que eu desejo para os meus discípulos, diz o Salvador. Vós sois a luz do mundo. E aqui, então, esses dois elementos reunidos, estas duas figuras, elas descrevem a qualidade de um verdadeiro crente e a sua função neste mundo. E é maravilhoso, queridos irmãos, é maravilhoso, maravilhoso. Não é interessante que o Senhor tenha escolhido estes dois elementos para representar um salvo? Sal, porque o sal é terreno, ele é tirado da terra, o crente é tirado desse mundo, mas ele permanece neste mundo para salgar o mundo. Aqui está o crente, ele tem uma função nesta vida, sua vida é breve, mas a sua vida tem um propósito, uma função para Cristo, por isso ele nos mantém aqui. Mas a luz, por outro lado, ela vem do alto. Isso quer dizer que nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um outro mundo, e nós não podemos esquecer disso. Assim a luz e o sal. A luz tem uma natureza celeste do céu, o crente em sua natureza tem uma natureza celeste. Se nós somos salvos, diz o Salvador, nós devemos ser estas coisas. Nós seremos naturalmente. O sal naturalmente salga, dá sabor, e a luz, ela naturalmente, quando acesa, ela brilha. Ela não pode refrear a si mesma. Assim, se nós somos salvos, estes elementos serão característicos em nossa vida.
Bem, o sal, como eu mencionei, ele opera na carne, por exemplo, na salada, na ferida, internamente. Mas a luz, ela opera de fora para dentro, irradia, ilumina, produz sentido, referência para as coisas em volta. E nós estamos falando de valores morais, é claro, de vida, da alma. Bem, o crente, pela sua presença, ele influencia. Ele tem vida na sua alma, e nós vemos quais são essas características da vida deste salmo, nos primeiros versículos do capítulo 5. Uma nova vida transformada. Eles lamentam seus pecados, eles têm profundo anelo por retidão de caráter, e neste mundo este sal tem sabor. E assim eles dão sabor a esta vida. Pelos seus atos, como luz, eles mostram àqueles que não conhecem a Deus o que de fato é aceitável a Deus. O mundano não salvo, ele não compreende as coisas do alto. Um coração cauterizado pela prática do pecado já não tem mais referências do que é certo e errado. O crente, como luz, se torna esta referência, ele é visto a luz, ele é iluminado por Cristo e ele ilumina. Bem, no versículo 13, nós temos aqui, vós sois o sal da terra. E no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Eu não sei se isso causa em você o mesmo efeito que causa em mim, esses dois versículos. Mas esses dois versículos, na palavra de Deus, como alguns outros, mas esses dois em especial na Bíblia, são dois versículos que me fazem sorrir e levantar a cabeça mais uma vez ao longo da semana e lembrar disso, querido amigo. Perceber quão maravilhoso é ser um crente convertido pelo Senhor Jesus Cristo. Somos nós descritos aqui. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ele se refere à igreja. E a igreja hoje somos nós, vós sois o sal da terra. Ele não está falando a outros, ele está falando a você e a mim. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje aqui na terra, nesta geração. Vós, crentes em Jesus, nesta geração, eu vos concedi ser sal e luz. Que responsabilidade, e que alegria e que privilégio sermos luz, sermos sal. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está descrevendo e comandando ao crente a sua vida e a sua função. Descrevendo a vida de um crente aqui, enquanto ele permanece aqui até a eternidade, e comandando o seu agir. Brilhar diante dos homens com uma santa luz, refletir o caráter de Cristo, isso significa proclamar as suas virtudes, é refletir o seu caráter e sermos luzeiros a todos que estão em nossa volta. Bem, há um pequeníssimo problema aqui nesse texto, não considero problema, mas tem sido dito ser um problema, que algumas pessoas um tanto céticas apontam como uma contradição na palavra de Deus, mas é óbvio, logo que você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que não há contradição alguma. O Senhor Jesus Cristo, em determinado momento, por exemplo, em João 9,5, ele disse de si mesmo: eu, Cristo Jesus, sou a luz do mundo. Mas aqui ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Veja, contradição na palavra de Deus, dizem os céticos. É claro que não. Quem é a luz do mundo, afinal? O Senhor Jesus Cristo ou os seus discípulos? É claro que os dois. O Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele é a luz que ilumina todo o mundo, o sol da justiça. Ele, em primeiro lugar, é a luz do mundo, e nós, em segundo lugar, somos a luz do mundo, assim como o sol está para a lua e a lua para o céu, para o sol. O sol produz luz de si mesmo, ele emana luz. A lua não produz luz, ela não tem luz, ela não tem nenhuma luz que é formada em si mesma. Ela é um refletor. Ela reflete a luz do sol e ilumina o mundo na escuridão. Assim você e eu, como lua, refletindo Cristo, nós iluminamos o mundo na escuridão espiritual, moral. E ó, querido amigo, se houve um tempo de uma noite sem luz, é a nossa geração, saiba disso.
Assim nós somos a luz que reflete Cristo neste mundo. Assim como a luz do sol é para a lua e a lua para a terra, na conversão Cristo nos acendeu. Ele nos iluminou, nós éramos ignorantes. Não havia luz em nós, não havia verdade em nós. Ele nos acendeu, Ele nos iluminou, Ele nos deu o seu Santo Espírito e a sua palavra. E Ele nos colocou neste mundo como esses luzeiros acesos por Ele. Assim, o crente, ele é assemelhado à luz. O Senhor Jesus Cristo disse: enquanto eu estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Ele não está mais aqui corporalmente. Assim, nós somos a luz do mundo, que representa o Senhor, que não está mais aqui corporalmente. Ele nos acendeu na conversão. Que responsabilidade que nós temos. A vida cristã não é uma vida de lazer, como num resort. Fui salvo pela graça de Deus, tenho a bênção de Deus, agora vou cuidar do meu prazer neste mundo e das minhas coisas, Deus vai me abençoar. Querido amigo, quando nós consideramos esses dois símbolos, sal e luz, você logo percebe por que Ele nos manteve aqui e qual é a nossa função neste mundo. Ele nos acendeu na conversão. É interessante pensar sobre a luz física. Não sei se você se recorda das aulas de física lá no 2º grau. A luz é muito interessante, sempre me interessei muito pela luz. E eu me refiro a essa luz clara, não é, que é emitida pelo sol, por uma lâmpada, uma fonte. As propriedades da luz física são muito interessantes. Estude um pouco sobre ela, você perceberá. Faça isso, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo: veja a luz, considere ela, vocês são como a luz. A luz, descobriu-se há pouco tempo atrás, ela também é formada de átomos, não é? Como toda a matéria no universo, mas ela viaja de uma maneira muito interessante. Ela viaja em grupos de fótons, não é? São esses átomos, um do lado do outro, como ondas, a onda do mar, desta maneira. A luz é a propriedade mais pura que existe no universo, em sua estrutura molecular, sua estrutura atômica. Ela viaja em todas as direções de uma linha reta. Se você liga e acende uma luz, imediatamente, numa velocidade incrível, ela se espalha em todas as direções em linha reta, ela não faz curva. Quando ela bate em um objeto, ela para ali e volta, refletindo. A luz é maravilhosa. Ela anda numa velocidade absurda. Ela segue viajando como luz, ela não muda, ela não se altera. Por isso eu disse que é a propriedade mais pura que existe no universo. Ela não se contamina, ela permanece. É muito interessante, veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Observe a luz que eu criei. Um dia eu disse: haja luz. E um dia Ele falou em nossos corações: haja luz naquele homem, naquela mulher. É o resgate das trevas e da ignorância. E agora, como luz, eu os envio por todo o mundo. E eles têm uma função neste mundo mau. Você pensa sobre a luz, você estuda a função da luz criada por Cristo, e há algo neste objeto, luz, que descreve uma pessoa salva, iluminada por Cristo. O Senhor Jesus diz: vocês aqui, enquanto permanecem neste mundo, até os chamar, serão como a luz operando neste mundo. A luz, ela ilustra o crente. Pense sobre a luz, a claridade. Por exemplo, a luz, ela descobre, ela manifesta aquilo que estava no oculto. Na verdade, você acende uma luz, logo você vê os objetos. E assim você tem referência. Ela brilha sobre os objetos e assim nós vemos. O objeto não emana de si mesmo. O olho apenas capta o reflexo da luz e processa a imagem. A luz, ela revela o que está oculto. Isso é uma função da luz. É tremendo pensar sobre isso em relação a uma pessoa salva. Vós sois este elemento da luz que brilha nos objetos, então nós vemos. Assim, a luz, ela serve para evidenciar padrões, não é? Oh, meus irmãos, o crente em Jesus Cristo, pela sua vida cristã, de acordo com a lei de Deus, ele manifesta o padrão moral que um homem, uma criatura, deve viver para agradar seu Criador. Em seu local de trabalho, na família, o mundo se destila pelo comportamento, pelas ações, pelas palavras das pessoas.
E o objetivo de Satanás e do mundo incrédulo é diluir, não é, os padrões, reduzi-los a nada, a lei de Deus, e transformar a nossa sociedade em uma sociedade inteiramente entregue a Satanás. Mas o crente está ali naquele local de trabalho, no lar. E pela sua vida, palavras, decisões, comportamento, ele está evidenciando, iluminando o padrão moral de Deus na consciência do ser humano. Essa consciência tem sido cauterizada pelo homem incrédulo, mas então está aquele crente em Jesus Cristo ali, e a sua vida, de acordo com os padrões de Deus, recorda o incrédulo, evidencia de novo, mas esse é o padrão de meu Criador. E a consciência do incrédulo é iluminada e ele percebe o seu erro. A luz evidencia, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu te deixei neste mundo para ser como a luz, vós sois a luz do mundo. O crente, pelo seu comportamento, ele mostra a maneira aceitável de uma pessoa criada por Deus se comportar diante do seu Criador. A maioria das pessoas que nós conhecemos afirma crer em Deus, mas veja, quase nada elas sabem sobre a santidade de Deus. O crente, pela sua vida, ele mostra isto. As pessoas dizem crer em Deus, mas estão o tempo todo tomando o nome de Deus em vão. Isto é, no vazio, no vácuo, fora de um contexto de adoração. O nome de Deus é pronunciado sem adoração, em vão, o tempo todo. Mas o crente, ele santifica o nome de Deus, e assim ele ensina as pessoas que este nome é santo, porque Deus é santo, ele não pode ser usado de maneira vulgar e superficial. Você percebe? O não crente, o não salvo, ele recorre a Deus no desespero, e quando Deus ajuda, eles se esquecem de Deus. Nós éramos assim. Mas o crente, ele tem Deus em sua vida, na dificuldade, na tranquilidade. Cristo é visto na vida dessa pessoa. Há uma consistência, há uma continuidade, e isso evidencia para o não salvo o padrão de Deus. O não salvo não conhece a soberania de Deus, mas o crente, pelo seu comportamento, ele não culpa a Deus, porque ele já aprendeu que Deus é soberano em todas as coisas, e que a vontade de Deus em tudo é sempre boa, é sempre perfeita, justa, e é sempre agradável a Ele e a nós, se nós nos submetemos à vontade do Senhor. O crente, ele não atribui a Deus falta, erro ou injustiça, mesmo quando tudo parece estar dando errado em sua vida. E assim, pelo seu contentamento, autocontrole, ele reflete o caráter de Deus e ensina o não salvo como viver e se comportar diante do seu Criador, o padrão aceitável por Deus. O não salvo diz crer em Deus, mas ele crê mesmo no acaso, a sorte, ou na sua habilidade, ou na sua intuição. O crente, ele atribui a Deus glória, porque ele sabe que toda boa dádiva vem do Senhor, vem do alto. E ele reconhece que mesmo por trás do seu esforço, habilidade e sucesso em alguma coisa, está a graça e a misericórdia de Deus que o permitiu. O não crente, ele atribui a si mesmo. É a minha habilidade, foi o meu esforço, minha carreira, meu estudo, minha capacidade intelectual, o que quer que seja. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. O eu está sempre ali, anexado à declaração. O crente, ele reconhece no coração, foi o Senhor que me ajudou. Foi o Senhor que me deu graça. E assim, então, como a luz, o crente, ele é uma referência do relacionamento humano com o seu Criador, da postura que a criatura deve ter diante do seu Criador. Em segundo lugar, nós pensamos sobre a luz, como ela evidencia as coisas, os objetos. Você, mais uma vez, acende uma luz e tudo aquilo que estava oculto se torna claro. Você então tem uma perspectiva clara, real do espaço onde você está. O crente, ele revela ao mundo o caráter santo de Deus através das suas obras feitas em Deus, e assim ele condena as trevas. Observe algo nesse versículo 16. Ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Você percebeu?
Ele não diz assim resplandeça a vossa luz para que vejam a luz. Você não pode ver a luz. Vós sois a luz do mundo, pense sobre a luz. Você está vendo a luz? Não. Você está vendo os objetos. Mas eu vejo um feixe de luz. Você está vendo a luz refletindo na poeira, em partículas, em alguma coisa. Mas nós não vemos a luz. Assim o Senhor Jesus não se contradiz. Assim reflita, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. E não para que vejam a luz. E essa é a ideia. A luz que está em você, que foi acendida por Cristo na conversão, esta nova natureza, ela resplandece em suas boas obras, pela bondade, pela santidade, pela pureza, por todos esses elementos. O que eles veem? Bem, as pessoas veem isso. As nossas boas obras, diz o Senhor Jesus Cristo. Embora eles não conseguem ver o Espírito Santo com os olhos em nós, eles não conseguem ver a habitação do Espírito em nós, que é luz, eles conseguem ver este fruto, as vossas boas obras. Assim, o crente, ele não deve, em sua vida cristã, neste mundo, fazer nada para vanglória. Por quê? Porque não somos nós que devemos aparecer. Veja, ele deve viver de tal maneira diante das pessoas que as pessoas compreendam que há algo diferente dentro dele operando. Há um valor maior, há algo eterno ali, há algo substancial, consistente no caráter dessa pessoa. Como elas descobrem isso? Como elas percebem isso? Pela consistência deste crente ao longo de dias, semanas, meses, vivendo com aquelas pessoas com que ele convive, elas observarão que há algo mais profundo e mais sólido. Como eles veem isso? Pelas obras ao longo dos dias, semanas, o caráter, a atitude. Eles observam isso. Assim eles veem as boas obras. A luz evidencia estas coisas. Veja, a luz também, ela expulsa a escuridão. Na hora que você acende uma luz, a escuridão desaparece. É interessante, até pouco tempo atrás, nós, na ciência, entendíamos que a escuridão não existe, é apenas a ausência de luz. Há pouco tempo atrás se descobriu que é um negócio chamado escuridão. Interessante, não é? Assim, a luz, quando aparece, ela empurra essa escuridão para longe. Não há como permanecer ali. Não há como. Naturalmente, ela expele. Veja, escuridão na Bíblia é o oposto da luz. Escuridão na Bíblia significa ignorância espiritual, ignorância sobre Deus, sobre a sua verdade, sobre o Salvador, sobre a vida após esta vida. Isso é ignorância, isso é escuridão. Mas o crente, pelo seu testemunho, diz o Salvador, irá banir essa ignorância que há no coração das pessoas. As pessoas sem Deus, elas vivem nas trevas espirituais. Elas não entendem o mundo, elas não entendem a vida, elas não sabem por que as pessoas se comportam como se comportam. Nem porque o mundo está indo nesta velocidade, nesta direção. Há trevas, há ignorância na mente. Elas não sabem qual é a causa deste vazio, deste senso de culpa. Porque eu sou uma pessoa assim, tão estranha, contraditória neste mundo. O que há de errado? Elas não compreendem a razão destas coisas mais profundas. E elas gostam, porque nós gostávamos, de permanecer nas trevas, porque ali nós podíamos praticar as nossas más obras, o mau comportamento. A escuridão parece contaminar tudo, o mau comportamento. Então a luz, a postura firme do crente, repreende, mesmo sem palavras, as trevas. Veja, a fofoca, por exemplo, começou a se formar lentamente ali no local de trabalho. Mais e mais ela se tornou maledicência. Então ela se tornou malícia. Conversas incorretas sobre o sexo oposto. Certas insinuações de fazer coisas desonestas, trapaça, algo criminoso. Mas o crente está ali, ele foi aceso por Cristo. Pela sua posição, pela sua postura piedosa, consistência,
sensata, ele irá banir, inibir o avanço das trevas. O Senhor me colocou, te colocou ali para isso, querido amigo. Acaso nós achamos que nós estamos em nosso local de trabalho, faculdade, escola, apenas para o ganho? Vós sois neste mundo o sal e a luz do mundo. Há algo maior em nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Olhe para a luz, diz o Salvador. O não salvo muitas vezes não sabe como reagir. Ele foi traído, enganado. E qual é o desejo? Que logo nasce retaliação, violência, trair, dar o troco. E às vezes essa pessoa vem compartilhar com o crente sobre o que está acontecendo. Mas o crente está pronto a argumentar com a consciência dessa pessoa do erro que ela vai se entregar agora. A luz expulsa as trevas. E muito mal é restringido pela ação do crente. Você percebe a função da luz? Ela está operando. A luz, a claridade, é algo que a maioria das pessoas gostam e desejam. Antes da minha conversão, eu tinha um prazer muito grande na noite, por alguma razão. Eu via que muitas das pessoas que eu conhecia tinham mais alegria na noite. A noite tem muitos segredos, esconde muitas coisas, acontecem muitas coisas. Mas depois da minha conversão, eu comecei a ter grande prazer no dia, esperar o dia. É algo muito interessante, não sei se isso aconteceu com você. Eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos tem esse sentimento, não é? Porque nós vivíamos nas noitadas, no erro, e agora na luz, na verdade, bem, nós nos alegramos com isso. Parece que após a conversão há muita mudança em nós. Parece não, certamente, representado aqui pela luz. A luz é algo desejável. O céu é representado como um lugar de luz, um lugar de glória. Queridos amigos, quão desejável não é estar sempre junto a pessoas cuja conversação e atitude brilham à luz do Senhor Jesus Cristo. É tão bom, é tão bom. Parece que a sua mente é refrescada, iluminada. Está ali aquela conversação sobre coisas tão terrenas, dia e noite, de noite. De repente você se encontra um crente em Jesus Cristo, uma pessoa que ama ao Senhor. Você de repente é lançado, transportado quase para um outro mundo. Você recorda, não é? Esse não é meu mundo, essa é a verdadeira vida com o Senhor. Como é bom estar com pessoas que brilham à luz do Senhor Jesus em suas conversações, em suas buscas, em suas ações. A luz é algo desejável. Pense sobre um crente como aquele, Martinho Lutero. Pense sobre a escuridão espiritual na Idade Média. Mesmo entre incrédulos, chamado de Idade das Trevas. Trevas espirituais, é claro. Um homem, um vagalume, numa escuridão densa como aquela, Deus o acendeu. E ele proclamou a palavra, foi a palavra que fez tudo. E até hoje a luz que foi acesa ali, nem o mundo, nem Satanás conseguiu apagar. Ela chegou até nós, ela viajou ao longo dos séculos. Somente a graça de Deus para a salvação. Toda a verdade somente na palavra de Deus. Toda a glória dirigida somente ao Senhor Jesus Cristo. Esta luz irradiou e chegou ao Brasil. Assim a luz. A luz também, quando você pensa sobre essas propriedades, você percebe que, como eu mencionei, ela viaja em todas as direções. Se eu sou salvo, um discípulo de Cristo, e quando nós saímos por este mundo, nos espalhamos em todas as direções, o crente ele segue viajando aceso. Você não pode sair daqui, da igreja, ir para a tua casa, viajar para algum outro lugar e se desligar como crente. Eu sou crente ali na igreja, mas eu estou de férias. Então, nesses próximos 3 dias, 3 semanas, uma semana, eu vou deixar a Bíblia um pouco de lado. Eu não vou orar muito, não, como eu oro. Eu apenas agradecer a Deus pelo alimento, uma coisa ou outra. Eu vou desligar essa luz, não é? Pelo dimmer, você reduz a sua luz. Deixa eu diminuir um pouco a intensidade dela. Você consegue pensar sobre a luz assim, viajando, diminuindo? Não, ela mantém a sua força. O crente é assim. Eu não posso sair daqui no meu local de trabalho, esconder a minha luz, diminuir a minha luz.
Observe que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 14b e no versículo 15, versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você edificou uma cidade no monte, não dá para colocar um cobertor nela, ela vai ser vista de longe. A noite chega, as suas luzes são vistas de longe. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O crente ele foi colocado para ser visto, para que ele brilhe. Nem se acende a candeia lamparina, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Bem, com essa declaração, o Senhor Jesus Cristo está recordando a razão por que nós somos iluminados mais uma vez. Para que o mundo se beneficie dessa luz. Esse é o objetivo. Assim não faz sentido, não é? Você acender uma vela e esconder ela dentro de um cofre. Por que foi acesa essa vela? A função dela é brilhar, é iluminar. Você viajou, você está envolvido em um momento que toma muita tua atenção, tua energia, algum problema, algum cuidado desta vida, você não diminui a luz. Você não esconde a luz debaixo de uma cesta por um tempo e depois pega ela para iluminar de novo. Uma cidade edificada sobre um monte estará sempre visível. Essa é uma característica da luz. Ela continua brilhando onde estiver. Queridos irmãos, é uma incongruência um crente em Jesus Cristo que não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um crente que não influencia o seu meio, que não aponta o caminho para Cristo. O Senhor não diz, ele diz, você não pode acender, é irracional, é estranho, não faz sentido. Quem é que faz uma coisa dessa? Acende uma lamparina e esconde ela embaixo da casa. Não, você põe no velador, que é aquela pequena plataforma na parede central da casa que vai iluminar o máximo possível, ou onde é pendurado ali, no meio da casa, é lá que se coloca a luz. Porque Ele nos salvou, porque Ele nos acendeu, para que eu me esconda somente em minha carreira, em meus afazeres, e diminua esta luz. Qual o sentido destas coisas? Há algum sentido? Não se pode, diz o Salvador. A luz pura. Há uma religião na alma que é pura e imaculada, diz o Senhor Jesus Cristo. Ela não pode ser apagada. A verdadeira religião de um caráter transformado, entregue ao Senhor Jesus Cristo. Não existe luz invisível. Luz que não manifeste os objetos. E se essa luz que há em nós não manifesta, então ela não existe. Ela simplesmente não existe. Há pessoas que declaram ser cristãs, mas quando você observa a vida, você não percebe este brilho. Lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 20, o Senhor diz assim: pela lei e pelo testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Pela lei e pelo testemunho, se eles não se comportam de acordo com a nova vida, é porque não há luz neles. Pela lei e pelo testemunho, se a luz não reflete, não banha as trevas, não dá direção, não produz referência, é porque não há luz. Essa é uma advertência muito grande. Tentar ocultar a luz, tentar esconder o nosso testemunho, tentar esconder o nosso conhecimento de Cristo, de suas verdades, do que Ele fez em nossa vida, ocultar a obra de Deus em nós, é trair o nosso testemunho, é ferir a causa de Cristo e é tornar imediatamente as nossas vidas em vidas inúteis para o reino de Deus. Não se pode, diz o Senhor Jesus Cristo, acender uma luz e escondê-la. Um verdadeiro crente ele não pode escapar de ser notado, gostem ou não as pessoas. As pessoas, as trevas morais lhe cercam, espirituais, sua luz irá emanar, irá brilhar. Se não emana, você está ali quietinho, nas trevas, diz ser um cristão, diz ser uma pessoa salva, mas esta luz não emana. Como pode ser luz? A luz irá se manifestar quando ela é acesa. Veja, essa comparação do Senhor Jesus Cristo aqui,
ela é uma advertência também muito profunda ao cristianismo de nossos dias. Pense, se há dentro de nós, é só uma maneira de fazermos um exame do coração, queridos irmãos, deixe-me ser pastoral prático aqui. Se há dentro de nós uma tendência em ocultar esta luz, escondê-la, um desejo de escondê-la debaixo da cesta, isto é, esconder das pessoas o fato que nós somos crentes, bom, então não seria somente ridículo e contraditório como acender uma vela e pôr embaixo da cama, seria mais do que isso, seria algo revelador. Porque se nós persistimos em agir assim, então nós estamos declarando algo, que nós não pertencemos a Cristo. E se nós não pertencemos a Cristo, então logo seremos lançados fora como água morna, como sal que não salga, como uma luz queimada, quebrada, que não funciona. Qual a utilidade? É algo revelador. Se dentro de nós descobrimos essa tendência de colocar a luz escondida em uma cesta, então, querido amigo, isso deve me levar a uma autoanálise, a um exame do coração e a garantir que haja em mim esta luz. É da natureza do sal salgar, da luz iluminar, não há dúvida disso, mas se não há isso, então também não há dúvida de que não é luz e não é sal. Se eu me vejo, por exemplo, dando espaço a uma tendência de esconder o meu cristianismo por causa das pessoas em meu círculo social, vizinhança, então elas pertencem a um certo grupo social que talvez desdenhe o Evangelho, se envergonhe de estar falando sobre Bíblia, crente, essas coisas não são para mim. E eu tenho a tendência de diminuir o meu cristianismo para não ser reprovado e não perder a comunhão social com estas pessoas, ou para ganhar pontos com o chefe, porque se eu brilhar mais, eu posso perder uma posição no trabalho, ou para evitar perseguição, deixar a luz bem fraquinha para não ser perseguido por ninguém. Então eu devo imediatamente me recordar deste indivíduo ridículo que acendeu uma lamparina e logo escondeu ela no canto, debaixo de uma cama. Será que é Satanás que está nos levando a fazer isso, se nós estamos agindo assim? Acaso há em mim, você se pergunta a si mesmo, esse é o autoexame aqui diante dessas palavras, há uma tendência em mim, em vários locais sociais e momentos, a diminuir esta luz, eu saio de lá e acendo novamente? Então eu devo examinar, em que lugar eu me esqueci da minha função e chamado por Cristo, quando Ele me salvou. Eu devo então oferecer uma violência santa contra o orgulho, porque é Ele quem deseja diminuir esta luz. Queridos irmãos, essas palavras são desafiadoras. Como está a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, Mestre? Nós somente somos luz neste mundo enquanto nos mantemos em comunhão. A lua só reflete para o mundo enquanto está numa posição em que capta a luz do sol. Se nós somos a luz do mundo, do escritório, da família, do trabalho e vizinhança, bem, nós só seremos de fato se nós temos comunhão com o Senhor, se nós andarmos em sinceridade. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, então nós proclamamos as virtudes de Cristo. Você tem comunhão verdadeira com o Senhor diariamente, como o teu mestre. Não apenas como me parece às vezes alguns crentes ter relacionamento com Deus que está distante, me abençoe, eu devo alguma coisa para Ele. Você anda em comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo? O adora, o louva, o representa, diz a si mesmo, essa situação, esta pessoa, esta escolha, isso irá agradar o Senhor Jesus Cristo, isso está de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Há comunhão com o Senhor, unidade, comunhão é unidade de pensamento. Há unidade, você está andando em comunhão com o Senhor, no que Ele está realizando neste mundo.
Esse é o autoexame que nós devemos fazer. Um andar sincero. Se nós andamos em comunhão com Ele, então nós somos a luz do mundo. Um andar sincero, uma obediência verdadeira, uma submissão à vontade do Senhor. Queridos amigos, essas palavras te desafiam, você já parou para pensar sobre elas? O chamado do Salvador. Um dia Ele nos disse, está lá em Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis cansados. Aquele que tem sede, tem fome. Esse foi um chamado, não foi? Antes da conversão, nós tínhamos fome e sede por justiça, cansado do nosso pecado e da culpa. E nós fomos a Ele. Mas veja, esse convite do Senhor não é um convite para uma refeição apenas, e pronto. É para vir continuamente a Ele. Vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado de cuidados nesta vida? Vinde a mim. Você tem fome e sede por justiça? Vinde a mim. A minha alma deseja viver para o Senhor e agradá-lo melhor. Vinde a mim, é um chamado para mais uma refeição. Novamente, comunhão com o Senhor, um andar com o Senhor. Ele é a luz que nos ilumina. Isso é exemplificado em Moisés, quando estava ali no monte, o seu rosto iluminado. Eu não consigo imaginar como isso possa ser, uma aura resplandecente, alguma coisa do tipo. Ele desce, as pessoas ficam abismadas, mas ele precisou cobrir a face, porque ele viu que estava diminuindo aquela luz. Porque ele se afastou, não é, daquele lugar, do Monte Santo. Essa é a ideia. Não há como permanecer um crente assim se nós não andamos em comunhão com o Senhor. Não há como. As trevas deste mundo são muito densas, eu vou entrar nelas, como eu vou permanecer? Se a minha luz está fraca, você anda em comunhão com o Senhor, um relacionamento de filho, de discípulo, ali está. Oração, a palavra de Deus, a comunhão com o povo de Deus na vida do corpo de Cristo. Essa é a fonte. Bem, nós perguntamos então, como essa luz opera no mundo? O que é ser luz no mundo? Assim resplandeça a vossa luz, comanda o mestre. Mas há um outro texto que explica um pouco melhor, ou melhor, detalha um pouco mais o que significa ser luz. Abra comigo o nosso segundo texto, em Efésios, no capítulo 5, que está o apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, recordando essas palavras do Senhor Jesus, e de uma maneira prática e pastoral, dizendo ao povo de Deus como eles podem refletir esta luz. Efésios 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Bem, esse texto é uma conexão perfeita, não é? Com Mateus capítulo 5, versículo 14, 13 em diante. Parece que Paulo pegou as palavras do Senhor Jesus Cristo, nesses aforismos, essas breves declarações, e começou a fazer um sermão expositivo, a desdobrar, a expor. Ele pegou aquelas palavras de Cristo e aqui está pregando expositivamente, porque ele começa a desdobrar o texto e a explicar. Veja o que ele está fazendo. Noutro tempo era trevas, antes da conversão, é claro. Mas ele diz que nós somos iluminados pelo Espírito. Ele veio, tocou nosso coração, nos levou a Cristo, seu sacrifício, a sua obra, o que ele fez por nós. Minha natureza foi transformada, eu me tornei um filho da luz. Então ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável a Deus. Aqui ele está explicando então o que é ser filho da luz. Eu sou um filho da luz. Isso quer dizer que a minha mãe, meu pai é luz, com que eu me pareço com Cristo. Antes era um filho das trevas, com que eu me parecia com uma pessoa obscura. Paulo diz que nós éramos filhos da desobediência. Como era a minha cara, eu me parecia com meu pai. A cara de um desobediente, de um rebelde. Mas agora, iluminados, somos filhos da luz. Nós nos parecemos com Cristo. O meu caráter foi mudado. Com que agora eu me pareço? Andai como filhos da luz. Você e eu somos filhos da luz, que é verdade, justiça, retidão, todas essas coisas. Você agora tem vida dada por Cristo, e essa é a nossa natureza e caráter. Assim, o meu comportamento, nossas escolhas devem estar de acordo.
Agora sois luz no Senhor, andai, versículo 7, andai como filhos da luz. Esse é o meu papel. Bem, há questões práticas aqui para nós. No versículo 9, nós temos a definição prática desse novo papel. É um fruto do Espírito. Ele gerou isso em mim, esse caráter. Eu não sou somente um filho da verdade, como um crente, mas um portador desta verdade, dessa luz. Esse é o meu papel neste mundo. Um portador da luz, mas como? Como eu porto esta luz? Bem, aqui está. Através desses 3 padrões do versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Bondade. Ele distingue entre bondade, justiça e verdade. Por quê? Por esta razão. Bondade. Atos de benevolência. Abnegação. Humildade. A luz reflete dessa maneira. Uma pessoa que faz o bem na firma, no círculo familiar, onde quer que esteja, alguém que é percebido como uma pessoa gentil, sensível às necessidades dos outros, alguém que ajuda, o oposto do comportamento pecaminoso típico de uma geração não regenerada. Você já ouviu muito sobre isso, né? Recentemente, lidando com algumas reformas em casa e muitas dores de cabeça com alguns pedreiros. E ouvindo as conversas entre eles, como é que a gente consegue ganhar mais fazendo menos? Basicamente, essa é a grande conversação entre muitos, não todos, é claro. Como eu posso ganhar mais fazendo menos? Enrolando mais, enrolando mais, enrolando mais. Esse é o comportamento do mundano. De alguém que não foi iluminado em seu entendimento, ele não percebe que Deus o vê, ele não compreende isso. Que ele está lesando aquele que o empregou, que ele está roubando. Ele não compreende, para ele é ganho. Isso é um ganho. Mas como crente, nós somos o oposto disso em nosso local de trabalho. Assim está o comportamento, bondade, uma pessoa que faz o bem, o oposto desse comportamento. O fluxo positivo de ações, de palavras que mostram isso. Isso bane as trevas. As pessoas podem não gostar de você porque você está ali meio que contradizendo os planos delas. Não é uma pedra no sapato, mas você é uma luz pelo teu comportamento. E isso aumentará a voz na consciência. Essa é a nossa função. E o Senhor usará um dia estas coisas para trazer convicção de pecado às pessoas ou para julgá-las no céu. Esse é o nosso chamado. A proclamação do Evangelho tem essas duas funções, o nosso testemunho também. Vós sois a luz do mundo, diz o Salvador. Então, bondade. Mas ele diz também justiça. Justiça, basicamente, significa a observância da lei de Deus, 10 mandamentos. Mas é claro, observância também da lei dos homens. Ser justo e correto em nossos atos, de modo a representar esta lei de Deus. E então ele diz verdade, e verdade aqui quer dizer integridade. Pessoas genuínas, pessoas confiáveis. E aqui está o padrão tríplice: bondade, justiça e verdade. Benevolência, gentileza, abnegação, humildade, retidão, integridade, sinceridade, genuinidade. Tudo está envolvido nessas palavras. Assim, porte esta luz. Como? Por este padrão tríplice: bondade, justiça e verdade. Ao final de cada dia, querido irmão, diga a si mesmo, ore ao Senhor. Senhor, me ajude a projetar essa luz. Você se levanta pela manhã, me ajude a projetar essa luz. Me ajude, Senhor, a lidar com pessoas contraditórias, difíceis, diante dos teus olhos. Oh, Senhor, me ajuda a projetar essa luz. Você busca dele. Você pede a ele. E ele te ilumina ali, quando você vai a ele. E você sai dali e vai para o trabalho iluminado, graça do Espírito, que te ajuda, porque essa é a vontade de Deus. E assim ele responderá. Querido, volte ao nosso texto mais uma vez em Mateus. Há uma advertência, eu corro para o final,
uma advertência implícita aqui. Capítulo 5, versículo 14 e o versículo de número 15, perdão. Ele diz, versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. Então, versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz. Há uma advertência aqui. Se o crente, o salvo, o convertido, o evangélico convertido é a luz do mundo, então o mundo em si mesmo não possui luz. Você já pensou sobre isso? Que brilhar a luz, que realmente ter um testemunho é uma questão de compaixão pelas pessoas. Agora imagine se no momento da contradição, e você tem em tua mão ali o poder para fazer alguma coisa, você chega arrebentando tudo. O mundo não possui isso. E se eu oculto essa luz, se eu oculto esta luz, qual a esperança que eles têm? O mundo não tem essa luz, vós sois a luz do mundo. Com a vizinha, com o vizinho, com o chefe, com o colega. Se ele não é a luz do mundo, então o mundo em si mesmo não possui luz espiritual nem esperança. O mundo ele está em trevas, diz o Salvador, ele jaz no maligno, ali jaz o mundo, morto, enterrado nas trevas, no túmulo. Na verdade, essa é a primeira declaração do Evangelho, não é? Que o mundo está em trevas, e se essa luz do crente, o sal do crente, não tiver efeito, o mundo permanece em trevas. Que grande responsabilidade, uma responsabilidade de compaixão. Que grande desafio nós temos. E aqui está uma advertência. A luz é oculta? Será que a vida cristã consiste apenas de debates teológicos? Ou é um testemunho também no mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E a advertência é essa, que a luz do crente pode vir a falhar e a ser diminuída, assim como o sal pode perder o seu sabor misturado com o mundo, assim nós tomamos cuidado. Tome cuidado com isso, em primeiro lugar, meu querido irmão e irmã, com pecados secretos, não encarados, não confessados, não abandonados. É isso que borra a luz. É isso que diminui a luz. Essa luz é de uma nova vida, é do Espírito e uma vida santa. A luz é apagada sim. Tome cuidado com pecados secretos. A verdadeira religião é diante do Senhor, que vê todas as coisas. Ele é a luz que ilumina tudo, não há segredo em nós para Ele. Essa é a luz do crente. Quando o crente, ele não brilha em uma vida santa, combatendo o pecado, mortificando o pecado, mas vive caindo em qualquer argumento de Satanás para pecar, porque lembre-se, tentações são argumentos de Satanás e da velha natureza para nós irmos em frente. Quando o crente toma a forma do mundo, se conforma com este mundo, então ele deixa de ser uma bênção para o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. E qual é a nossa utilidade? É de quebrar o coração, não é? Quando você pensa assim, que aquela pessoa lá no trabalho, em muito sentido, ela depende de você. Ela depende de mim. Que aqueles familiares, talvez só tenha você ali. Que grande responsabilidade saber que eu posso ser de fato a luz de Cristo ali naquele lugar. Ela deve resplandecer. Essa é a advertência. Quando nós deixamos esta luz parar de brilhar, não há esperança para o mundo. E se um crente em sua vida, em seus hábitos e escolhas, há pouca diferença do mundo, do mundano, então ele impede que pessoas não salvas inquiram pela verdade de Deus. Porque eles não estão vendo nenhuma verdade ali, nada que reflete Deus. Vão perguntar naquela fonte que não brilha, que não salga. Às vezes eles vêm no espírita, um falso sal, uma falsa luz, e vão buscar lá.
Ou vem um adorador de imagens, mas ali está a luz do mundo, o crente. Que contradição, que contradição. Quando eu penso, às vezes, meus irmãos, sobre tudo o que significa ser um crente, eu me sinto mal em mim mesmo. Eu me sinto tão inadequado, tanto para a responsabilidade quanto para as bênçãos. Diante disso, como nós podemos manter a nossa dureza de coração e orgulho e desobediência em submissão a Cristo? Então ele diz assim: o crente não pode esconder a sua luz. O crente que não ilumina tem uma aparência de lanterna, mas não ilumina. Tem muito crente por aí que se diz luz, mas parece que ele carrega uma lanterna desenhada no papel que não tem função alguma. Ele só tem um título, só tem um desenho ali de lanterna, não ilumina nada. Ah, sim, eu vou na igreja, isso e aquilo, e Deus, não ilumina nada. Não salga nada. Eu, na minha impressão, creio que são piores do que mundanos, porque dão um péssimo testemunho, um testemunho horrível. E o nome de Deus é o tempo todo tomado nos lábios dessas pessoas que deveriam zelar e honrar pelo santo nome de Deus, que deveriam ser levitas e sacerdotes para zelar por aquilo que é santo. São os que mais expõem o nome de Deus, santo, eterno nome do Senhor, ao ridículo, e falam o tempo todo no contexto errado. Eles que deveriam ser os portadores, defensores, guardiões disso. Quão triste observar essas coisas. Se você não salga, se eu não brilho, então qual é a nossa função? Nós iremos apenas atrapalhar, querido irmão, ou meu irmão, minha irmã. Ou você se une ao povo de Deus, à obra do Senhor, a uma vida santa. Ou lembre-se disso, talvez você esteja sendo um atrapalho, porque você está esfriando o coração de outras pessoas, pela sua complacência, indisciplina, ou preguiça, ou o que quer que seja, o amor demasiado por esse mundo, diz o Salvador. Tudo está implícito nisso. Se a luz não brilhar, se o sal não salgar, nossa vida é tão breve, queridos irmãos, muito curta. Ou é agora ou nunca. Ou é nesta vida ou não mais. Ou é nesta breve jornada ou não mais. Aqui está a advertência dessas palavras, e nós devemos tomá-la. Então ele diz e finaliza: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há um princípio aqui. O texto anterior foi uma advertência, e aqui no 16 há um princípio. Por quê? Porque pode ser que o crente, ao brilhar a sua luz, no seu esforço sincero de salgar, ele possa ser levado à glória vanglória, o orgulho espiritual. Ao brilhar entre os homens, então ele começa a se sentir uma estrela entre as pessoas. E a se tornar talvez um moralista de carteirinha mais do que um santo, um conversador demasiado sobre questões mais do que alguém que serve ao Senhor. E se algo que nós pecamos é pelas palavras, e se algo que o orgulho se manifesta também é pelas palavras, e esquece que se eu estou em pé e você está em pé, isso vem do Senhor. E para que isso não aconteça em nossa vida de maneira alguma, em nosso esforço sincero de viver uma vida piedosa, de brilhar esta luz, e o caldo entorne, estava ficando bom, e o leite azede, o Senhor então nos dá esse princípio. Brilhe a sua luz, diz o Salvador, para que os homens glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A sua luz brilhou entre os homens, Deus lhes deu graça, autocontrole, sabedoria, um testemunho. Bem, em toda a tua vida proponha isso. Não que você seja magnificado e glorificado, elogiado e exaltado, mas que através de você o Pai Celestial seja glorificado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você fez algo que foi abençoado pelo Senhor? As pessoas falaram bem de você, te elogiaram, colocaram em você uma pequena coroa. Tire ela da cabeça e ponha aos pés de Cristo, para que vejam as vossas, assim resplandeça a vossa luz, mas não é nossa, ela vem de Cristo, então por que eu devo me vangloriar? Foi Ele. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O versículo 16 fala sobre manter essa essência vital do caráter cristão convertido. Verdadeira piedade, verdadeira santificação, uma vida e um caminhar sincero, genuíno com o Senhor. Isto envolve vida de adoração, vida de oração, conhecimento da vontade do Senhor, sinceridade no convívio com o povo de Deus, verdadeira submissão à vontade do Senhor, separação do mundo, mantendo o sol salgado e salgante. Aqui está, meus queridos irmãos, o caráter, o status, a essência de ser um crente. Vosso Pai que estás nos céus, nosso Pai celestial, o Pai de todo verdadeiro salvo. Se nós somos salvos, veja, pense, que amor tão grande nos concedeu o Pai, não é? Sermos neste mundo chamados filhos e filhas de Deus. Ele também é o Pai da luz, da verdade, daquilo que é reto, santo, separado do que é imundo. E o nosso caráter deve ser como o de nosso Pai. De outra maneira, o nosso testemunho é falso, a nossa fé é questionável. Querido irmão, ouça essas palavras e nós concluímos assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim nós devemos garantir que a nossa conversação e testemunho sejam santos e retos, em toda parte vista pelos homens e percebido que você é um verdadeiro cristão. É maravilhoso, porque ele não está declarando isso de uma maneira genérica. Ele está falando para mim e para você, por nome. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Eu não posso esquecer disso amanhã. Eu não posso tirar de mim este emblema, esta heráldica, e jogar fora quando eu saio da igreja. Eu devo carregá-la, luz, sal. Eu não posso deixá-la na igreja, no armário, no saleiro. Eu devo carregar isso. Queira ou não queira, Ele colocou sobre nós esta responsabilidade, que é um imenso privilégio. Vós sois. Ele não diz, vocês querem ser? Ele comanda e diz, essa é a sua função, esse é o seu caráter. Seja assim. Vós sois. E tudo aquilo que Ele nos dá, Ele nos pedirá conta. Dos talentos, das oportunidades, do imenso privilégio. Um peso de responsabilidade imenso. E uma alegria tão grande, levantar a cabeça a cada dia da semana e lembrar que eu não sou mais trevas, eu não pertenço mais às trevas, à ignorância, à escuridão, um filho da luz, aceso por Cristo, para Ele, vida, glória, eternidade, é tudo que me espera, é tudo que espera você, não há dúvida, não há trevas no futuro, não há. Que privilégio, queridos irmãos, e que responsabilidade, que o Senhor nos abençoe.